Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula 2 aqui do ambiente do Power BI. A gente vai começar e continuar a ver como que a gente faz as edições, como que a gente importa informações aqui para dentro do Power BI para a gente poder fazer as nossas análises, os nossos relatórios e dashboards aqui dentro. Antes de mais nada, se você quiser mais conteúdo sobre Power BI, lembra de curtir aqui embaixo o vídeo para eu saber que você está gostando aqui da série, lembra de comentar, me diz o que você quer aprender mais sobre Power BI e lembra de se inscrever no nosso canal para todo domingo, quando surgir nova aula de Power BI, você ser notificado e continuar acompanhando todos os nossos conteúdos, beleza? Então vamos começar aqui. Qual que é a ideia? Na última aula a gente viu como é que a gente importava informações aqui para dentro do Power BI, e como é que fazia algumas edições, como é que a gente formatava aquelas colunas, como é que a gente excluía algumas linhas ou algumas colunas que estavam sobrando na nossa tabela. Agora a gente vai ver como é que a gente faz algumas edições mais específicas, como por exemplo, edição de texto, edição de data, que é isso que a gente vai ver agora. Se você quiser baixar a planilha que eu deixei aqui para a gente usar dentro dessa aula, vai ter no link da descrição para você poder baixar. Vai lá e acompanha junto comigo para você fazer dentro do Power BI. Então, o que eu vou fazer? Para a gente trazer os dados para dentro do Power BI, basicamente a gente vai ter que vir aqui nessa guia página inicial e clicar em obter dados. Ele vai abrir aquela janelinha que a gente já está acostumado, que ele basicamente vai perguntar de onde eu quero importar a informação. Se é da internet, se é do SQL, se é do SAP ou se é do Excel. No nosso caso, a planilha está em Excel, então vou clicar aqui em Excel e pedir para ele conectar as informações. E aí vou clicar aqui na aula 2, que é justamente a planilha que eu deixei, e aí vou clicar em abrir. Beleza. E aí, às vezes, obviamente, dependendo da quantidade de informação que você tiver, ele pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos para abrir. Então, beleza. Abriu aqui para a gente esse ambiente e ele bota lá. Aula 2, que é a aula que ele abriu aqui. Beleza. Qual que é a aba que eu quero trazer aqui para dentro do Power BI? No caso, só tem uma aba, que é a base, então vou clicar nela para ele marcar. Eu já consigo visualizar as informações que eu tenho aqui dentro. Ó. Nome do vendedor, sobrenome, data de nascimento e várias informações na nossa tabela de vendas. Só que aí qual que é a ideia? Lembra, aqui embaixo eu tenho dois botões. Tem um botão de carregar e um botão de editar. Você sempre vai clicar no botão de editar, nunca no de carregar. Por quê? Alon, tem muito problema se eu clicar no de carregar? Não tem muito problema, mas qual que é a grande ideia? Dificilmente as suas informações já vão vir 100% prontas da sua base de dados. Então, por exemplo, aqui repara que o nome e o sobrenome eles estavam separados. Então, a gente vai querer juntar, a gente vai querer fazer alguns cálculos antes de pegar essa informação e colocar dentro do Power BI. Então, ao invés de simplesmente carregar direto, você vai primeiro editar a sua tabela. Clica no editar, que ele vai abrir a outra janela, que é aquela janela que a gente chama de editor do Power Query. Basicamente, uma janela onde você consegue fazer algumas edições antes de pegar suas informações e importar para o Power BI. Então, repara que se eu descer essa janela aqui, lá atrás vai estar o meu Power BI. Então, essa janela que está aqui na minha frente é só uma janela temporária onde eu vou fazer algumas edições antes de carregar as informações para o Power BI. Primeira coisa que a gente faz quando a gente importa uma base de dados é basicamente a gente dar um nome intuitivo para ela. Então, repara que está só base. Eu não sei qual é a informação que tem aqui, se é devoluções, se é produção, se é vendas, se é estoque. Então, vou colocar aqui base vendas, já que eu estou tratando de vendedores aqui dentro. Beleza. E aí, pronto, quando eu der Enter, ele já mudou aqui o nome para mim. E aí, vamos tentar pensar aqui, coluna por coluna, quais são as edições que eu posso querer fazer aqui dentro dessa tabela. Então, primeira coisa, repare que o nome e o sobrenome, eles estão separados. Então, se eu quiser fazer uma análise para saber quais foram as vendas que cada vendedor fez, eu não vou conseguir saber, porque o nome pode ter vários Eliseus, podem ter várias Palomas. Só que se eu quiser saber exatamente o nome certinho de cada vendedor, vou ter que juntar o primeiro nome com o sobrenome dele, beleza? Essa é a primeira edição que a gente vai fazer, a gente vai juntar o nome e o sobrenome. Só que antes disso, repara um outro problema, entre aspas, que a gente tem aqui. Tanto o nome quanto o sobrenome, eles estão em letra minúscula. E geralmente não é tão apresentável assim você colocar o nome minúsculo. Então, o que você quer fazer? A gente geralmente vai editar para deixar bonitinho, com o nome próprio, com a primeira letra em maiúsculo. E como que a gente faz essas edições de texto aqui dentro do Power BI? Primeira coisa, assim como se fosse no Excel, você vai selecionar qual é a coluna que você quer editar. Então, se eu quero colocar o nome com a primeira letra em maiúsculo, você vai clicar na coluna de nome aqui em cima. Pronto, já selecionou a coluna. Agora, sempre que você for fazer alguma edição no Power BI, você tem que tomar cuidado que vão ter duas guias onde você pode fazer as edições. Tem uma guia chamada Transformar e tem uma outra guia chamada Adicionar Coluna. Essas guias elas são praticamente idênticas, elas têm quase as mesmas ferramentas. Qual que é a única diferença? Se você clicar em alguma ferramenta na guia Transformar, ele vai substituir essa coluna
pela transformação que você fez, pela edição que você fez. Então, por exemplo, se eu colocasse a coluna de nome em maiúsculo, ele ia substituir essa coluna por valores em maiúsculo. Agora, se eu fosse na guia adicionar coluna e pedisse para colocar em maiúsculo, ele ia criar uma nova coluna na minha tabela separada só para os valores em maiúsculo, beleza? Se você clicar na transformar, você vai mexer na coluna que está selecionada. Se você clicar em adicionar coluna, você vai criar uma nova coluna do zero na sua tabela com essa edição que você criou. No caso do nome, eu quero deixar em maiúsculo a própria coluna. Eu não quero criar uma nova coluna com nome em maiúsculo. Então, eu vou clicar aqui em transformar e aqui que a gente vai conseguir colocar essa letra em maiúsculo. E como é que a gente faz isso? Tá vendo aqui na guiazinha formato, nessa opção chamada formato? Você vai clicar aqui e aí tem uma opção de deixar minúscula, de deixar em maiúscula, ou essa opção aqui, que é colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, que é o que a gente quer para nome próprio. Então, pronto, ó. Clica lá. Deixou em nome próprio, deixou certinho ali como que a gente queria. E aí lembra, sempre que você faz alguma edição aqui dentro desse seu editor de consultas no Power BI, ele vai registrando todas as modificações que você fez, tá vendo? Colocar cada palavra em maiúsculo. Então, se por algum acaso você quiser desfazer, Alon, não quero mais colocar com a primeira letra em maiúsculo, quero voltar atrás. Aqui você não consegue dar Ctrl Z, repara, se eu tentar dar Ctrl Z, não acontece nada. Então, o que você faz? Clica aqui no X, que ele vai desfazer aquele passo que você tinha feito, beleza? Então é como se ele gravasse tudo que você vai fazendo. Só para a gente refazer aqui rapidinho, cliquei aqui, guia formato, colocar cada palavra em maiúsculo. E aí vou fazer a mesma coisa com o sobrenome. Cliquei na coluna, guiazinha formato, e aí vou clicar aqui em colocar cada palavra em maiúsculo. Beleza, o que a gente vai querer fazer aqui agora? Eu vou querer juntar o primeiro nome com o sobrenome. Para isso, a gente vai ter que selecionar as duas colunas e aí sim criar uma nova coluna com o nome completo. Então, como é que você faz para selecionar as duas colunas? Clica na coluna de nome, segura o Ctrl e clica com o mouse na coluna de sobrenome. Então, segura o Ctrl, clicou em sobrenome. Agora, o que você vai fazer? Basicamente, você vai querer pegar essas duas colunas e criar uma terceira coluna que vai ter só o nome completo de cada um. E como é que você faz para adicionar uma nova coluna? Você vem aqui nessa guia, adicionar coluna. E beleza. Aqui vai aparecer uma opção para você chamada mesclar colunas. O que isso significa? Significa você juntar duas colunas ou mais em uma só. Então, você vai clicar justamente nessa opção. Repara, essa opção de mesclar colunas só vai estar ativada se você selecionar duas ou mais colunas. Se você só selecionar uma coluna, repara que ela não vai estar ativada, só para ficar atento. Então pronto, selecionei as duas, vou clicar aqui em mesclar colunas. E aí vamos lá, abriu essa caixinha aqui pra gente no Power BI. Ele está perguntando o seguinte, ok, você quer juntar essas duas colunas em uma só. Agora, você quer colocar alguma coisa entre os valores dessa coluna? Você quer separá-las com vírgula, com dois pontos, com espaço? O que você quer fazer? Ou nenhum? No nosso caso, como é primeiro nome e sobrenome, eu vou querer dividir com um espaço entre os dois. Então pronto, vou colocar aqui espaço, maravilha. Agora ele está perguntando, qual é o nome dessa coluna que você quer criar? Você quer chamar ela de algum nome específico? Eu quero chamar ela de nome completo. Então, vou botar aqui nome completo do vendedor. Vendedor. Perfeito. E aí, quando você clicar em OK, repara, ele vai carregar aqui pra gente. E aí, lá no final da tabela, ele vai criar uma nova coluna chamada nome completo do vendedor, juntando justamente o primeiro nome com o sobrenome. Agora, a gente já conseguiu fazer essa edição com texto. Vamos tentar pensar quais as outras edições que a gente pode querer fazer aqui. Dá uma olhada, depois de nome e sobrenome eu tenho a data de nascimento daquele vendedor. Só que essa data de nascimento, beleza, ela me diz quando que ele nasceu, mas eu não consigo fazer, saber a idade de cada vendedor. Então é exatamente essa conta que a gente vai querer fazer aqui agora. Vou querer saber qual é a idade desse cara. Só que aí para saber a idade, aqui dentro do Power BI, é muito fácil. Você não tem que ficar criando 1 milhão de fórmulas, fazer 1 milhão de cálculos, nem nada. Vai ter um botão direto para a gente transformar essa data em uma idade. E o que a gente vai querer fazer? Eu vou querer criar uma nova coluna que calcule a idade desse cara aqui para mim. Então, vou vir aqui nessa guia, adicionar coluna, e aí tá vendo essa opção de data? Então, quando você selecionar uma coluna que tem valores de data, ela vai aparecer aqui dentro. Se eu selecionasse uma coluna de texto, a princípio, eu não ia conseguir calcular a idade, calcular o ano e por aí vai. Mas, se eu clicar em uma coluna de data, já vão aparecer essas opções aqui para mim. Então, beleza. O que eu quero calcular? Justamente a idade daquele vendedor. Então, ó, quando eu clicar em idade, dá uma olhada no que vai acontecer. Ele criou uma nova coluna aqui para mim e ele calculou a idade. O único problema é, ele calculou a idade em dias. Ou seja, esse cara está vivo há 9.351 dias, o que, obviamente, não é nem um pouco intuitivo para a gente. A gente quer saber, em anos, quanto que esse cara tem de idade. E como que eu faço para transformar essa coluna de dia para ano? Basicamente, para você fazer essas edições no Power BI, é muito fácil.
você clica com o botão direito em cima da coluna, e aí tá vendo essa opção de transformar? A gente quer transformar esse cara que está em quantidade de dias para anos. Então, eu vou clicar aqui em transformar e pronto, ó, total de anos. Então, tá lá. Esse primeiro cara aqui, Eliseu Barros, tem 25 anos de idade. Paloma Farias tem 30 anos de idade. Mas, obviamente, não faz sentido nenhum aqui para a gente ter esse número decimal. Então, 25,619 anos não tem sentido nenhum. Então, a gente vai basicamente pegar esse cara e arredondar ele para ficar com a idade certinha. E como que eu faço para pegar os valores dessa coluna e arredondar eles? A gente tem basicamente duas opções. Ou a gente vem nessa guia transformar e clica aqui em arredondamento, ou a gente vem nessa guia adicionar coluna e clica em arredondamento. Eu quero que você pare e pense rapidinho. Em qual das duas guias eu vou? Em transformar ou em adicionar coluna, já que a ferramenta é a mesma? A resposta, no caso, eu vou na guia transformar. Por que na guia transformar? Porque eu quero pegar essa coluna de idade e arredondar ela. Eu não quero criar uma nova coluna só para arredondar os valores, beleza? Então, vou clicar aqui em transformar, arredondamento. E aí tem três opções: arredondar para cima, para baixo ou arredondar para o mais próximo. No caso, idade, mesmo se o cara tiver 25,9 anos, ele ainda tem 25 anos de idade. Então, a gente vai arredondar para baixo. Cliquei aqui, ó, arredondar para baixo, já arredondou aqui certinho para mim, inclusive já anotou esse passo que eu fiz, arredondado para baixo. Perfeito. Então agora, a gente já conseguiu fazer várias edições. A gente conseguiu fazer edição de texto, a gente conseguiu fazer edição de maiúsculo, minúsculo, de mesclar as colunas e principalmente da idade. Então agora a gente vai basicamente pegar essas edições que a gente fez e vai trazer essas informações para dentro do Power BI. Então tá vendo que o Power BI, ali embaixo, ele tá vazio, não tem nada ali dentro? Se você olhar aqui em campos, não vai ter nada. Se você olhar aqui também, ó, nessa sua guia dados, que é onde geralmente aparecem as tabelas, ainda não tem nada. Mas eu vou voltar aqui para dentro do editor do Power BI, do editor do Power Query, e aí você vai clicar nessa guia página inicial e clicar aqui em fechar e aplicar. Quando você fizer isso, ele basicamente vai pegar todas aquelas modificações que você fez, vai carregar elas e aí sim as suas informações vão aparecer dentro do Power BI. Então, dependendo da quantidade de informação que você tiver, vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quando você terminar, repara que já apareceu aqui para mim, ó, base vendas. Então, agora eu já consigo fazer os cálculos e as análises que eu quiser. Nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo como que a gente faz para fazer cálculos aqui dentro e como que a gente cria os gráficos e dashboards aqui dentro do Power BI, beleza? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Fica ligado que todo domingo a gente vai colocar mais aula nova sobre o Power BI. Lembra de curtir aqui o vídeo para eu saber que você está gostando, que você quer mais conteúdo. Deixe seu comentário falando o que você quer aprender sobre o Power BI, o que mais que você quer saber e se inscreve aqui para receber todos os nossos conteúdos novos, beleza? Então, te espero muito na próxima aula. Espero muito que você tenha curtido. Sugere para alguém, comenta e te espero na próxima aula.